Salve, salve! Sejam todos bem-vindos à aula 7.1 do curso de Logística Reversa. Eu sou o professor Alex Nina, graduado em Administração e Geologia, especialista, mestre e doutorando em Desenvolvimento Sustentável. Hoje nós falaremos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, particularmente aqui dos planos de resíduos sólidos, mas a gente não vai entrar especificamente na política, a gente vai falar de planejamento ambiental de forma geral, tá bom? Então, aspectos gerais do planejamento ambiental. Então, o planejamento ambiental envolve várias coisas, estudo de impacto ambiental, recursos hídricos, ordenamento territorial, recuperação de áreas degradadas, poderiam ter vários outros aqui. E um deles é o resíduos sólidos, o planejamento de resíduos sólidos, que são esses planos aqui que estão na lei. Tá? Nessa aula a gente vai falar de forma geral de planejamento, para na próxima aula entrar nos planos especificamente. Todo planejamento ambiental ele pode ser decomposto em 4 fases: diagnóstico, prognóstico, propostas e gestão. Então, o diagnóstico corresponde à coleta e organização dos dados sobre determinado assunto, é o chamado inventário. No caso da logística reversa, em municípios, os dados relevantes são o número de habitantes dos municípios, a taxa de crescimento da população, a composição etária, o grau de escolaridade e o número de lixo produzido. Pelo menos esses dados são importantes. Sempre é importante você ver qual é a população dessa cidade. Para a população, o lixo gerado vai ser proporcional ao número de pessoas, mas como é que essa população vem crescendo ao longo dos anos. É muito diferente você fazer um planejamento com um município que a população está crescendo de forma vertiginosa para outro que, inclusive, a população está diminuindo. A idade também é um fator de importância. Se tiver muito idoso, é provável que você tenha mais resíduos de área de saúde, né? Resíduos de serviços de saúde, que são um tipo específico de resíduos. O grau de escolaridade também, você pode ir renda. Se a renda for maior, pode ser que gere mais resíduo. Se a escolaridade for maior, pode ser que seja consumidores que separem mais, que tenha mais consumidores que separem o lixo. Enfim, então todas essas variáveis são importantes no diagnóstico. Não se deve perder tempo coletando os dados irrelevantes, por exemplo, para que time torce os habitantes. Isso é irrelevante. É essencial você definir o que é dado relevante ou não, porque toda a coleta de dados ela tem um custo, seja de tempo, seja de dinheiro. Então, antes de você sair coletando qualquer coisa, você tem que ver, será que isso que eu estou coletando realmente é um dado importante? E mais importante ainda é que seja baseado no histórico. O erro muito comum, principalmente para quem inicia, mas eu já vi em vários, inclusive trabalhos mais qualificados de análise de dados quantitativos, é você pegar os dados de apenas um ano, ou um semestre, ou um período, e fazer uma análise em cima daquilo. Tem um livro muito interessante, quem puder ler, o livro do Lomborg, um ambientalista cético, é um livro polêmico, acho que eu já falei dele aqui em outras aulas, mas ele é um estatístico que estuda a questão ambiental e ele fala que toda vez que você estuda qualquer questão, incluindo as ambientais, que você vai fazer uma análise estatística de algum fenômeno, você precisa se basear no histórico. O mais importante é você saber se a população de um município está crescendo, se a geração de resíduos está crescendo, ou vamos fugir dessa área, numa área de uma empresa, por exemplo, se você vai analisar uma empresa, vai investir nela, você tem que analisar se os lucros estão crescendo, estão diminuindo. O mais importante é saber se está crescendo ou se está diminuindo, do que qual é o valor atual dessa população, desse lucro, da variável que você está estudando, do resíduo gerado, tá bom? Então, olha aqui, informação 1. De acordo com o censo de 2010, Macapá tem 398 mil habitantes. Essa informação está solta, ela está jogada, ela não quer dizer muita coisa. O que é que você pode fazer com isso? Só nada. Pelo menos se eu apenas comparasse Macapá com outro município, metrópole, outra capital de estado, ainda. Mas a informação 2 aqui, que mostra essa taxa de crescimento da população de Macapá, olha, de acordo com os últimos censos demográficos e a projeção aqui, a partir de 2010, ela é mais significativa. Aí sim você tem como fazer uma projeção
de qual será a população daqui a 10, 20, 30 anos, que já é o prognóstico que a gente vai falar. Então, por exemplo, aqui você consegue descobrir que a população de Macapá ela cresce num ritmo mais acelerado que a população de Florianópolis, se a gente comparar as duas, claro. Né? Isso é importante. São duas cidades que têm praticamente o mesmo número de habitantes, mas Macapá a população cresce num nível mais rápido. E aí, é assim, a informação ela é relevante quando ela é analisada de forma histórica, tá bom? Essa é a ideia. Porque é a partir do histórico que a gente vai poder fazer o prognóstico, que corresponde a uma previsão do futuro com base nessas tendências históricas e nos fatores que podem modificá-los. Então, são duas coisas, as tendências e os fatores. O prognóstico considera diferentes cenários, que são essas projeções para os indicadores considerados. O cenário base, o neutro, é a projeção das tendências. É como se a gente pegasse aqui essa linha. Aqui é uma projeção que não é com base no cenário neutro. É como se a gente simplesmente projetasse essa linha aqui. Ó. De acordo com o IBGE, alguma coisa está fazendo com que a taxa de crescimento da população seja menor. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar uma projeção dessa linha aqui e ia passar por cima dessa outra. Né? Então, alguma coisa está fazendo com que a população cresça no nível menos acelerado. Só que daqui para cá, pessoal, é tudo estimativa. A gente só vai ter os dados reais quando tiver o censo de 2020. Pode ser que o IBGE erre e tenha pensado aí num cenário, a gente fala de cenário, de diminuição da população, da taxa de crescimento populacional, mas, porém, por algum fator, ela pode acelerar. Inclusive, ficar acima da taxa neutra, que é a chamada taxa neutra. O cenário base, olha. Porque aí você tem o cenário realista, que é essa projeção considerando a variação de fatores que influenciam na tendência. Exemplo, o envelhecimento populacional, aumento da taxa de crescimento de lixos. O envelhecimento populacional aumenta a taxa de crescimento de lixo hospitalar, como eu falei ainda há pouco. Mas a própria taxa de crescimento demográfico é influenciada. Se você tem uma população mais velha, é provável que você tenha menos pessoas em idades sexualmente ativas, então você vai ter menos pessoas nascendo também. E aí a taxa de crescimento populacional diminui. Você tem um cenário positivo que pode fazer com que esse cenário base, neutro, ela aumente, uma margem de erro positiva para o cenário base. Realista, o cenário base ou realista. E o cenário negativo, que é a margem aqui, tá bom? O G, de erro negativa para o cenário base ou realista. Então sempre vai ter uma margem de erro aí quando você propõe um cenário. Então, muitas vezes as previsões, mesmo as mais cautelosas, são contrariadas por mudanças bruscas. Então, imagina que aqui, eu vou pegar de novo esse gráfico, esquece um pouco aqui habitante, fosse um gráfico da década de 80, tá bom? Da inflação brasileira. Você teria bastante instabilidade. Só que em 1994, você teve o Plano Real, que ele estabilizou a economia do Brasil. E a inflação começou a ficar mais estável. Estabilizou a inflação, melhor dizendo. Ficou mais instável. Antigamente flutuava muito os preços dos produtos. Se vocês perguntarem aí para as pessoas mais velhas, elas vão dizer para vocês. E aí, então todo o prognóstico, toda essa tentativa de previsão do futuro antes de 94, ele provavelmente falhou, porque ele não ia considerar, ia ser muito difícil ele considerar uma economia estável, já que essa não era a realidade do país e não tinha perspectiva para ela se estabilizar. Vamos pegar o exemplo do lixo, na cidade de Altamira, por exemplo, no Pará. Você teve a construção da usina de Belo Monte. Se você pega um plano, um prognóstico antes da construção da usina, lá na década de 90, ia ser muito difícil imaginar o grande crescimento populacional que teve em virtude da migração de pessoas para trabalharem em Altamira. Provavelmente também o lixo gerado por essas pessoas aumentou. Então, tudo se influencia na questão do resíduo sólido. Propostas são ideias de intervenção a serem discutidas pelo processo de governança, ou seja, participação do setor público, do setor empresarial e da sociedade de forma geral. Você tem o prognóstico, que é o futuro previsível, e as propostas, que é a intervenção para que esse futuro seja o desejável. Então tem essa diferença, previsível para o desejável. A gente sabe que tem um fator aqui que vai fazer a população aumentar, e essa população aumentando vai ter mais lixo. Esse é o nosso prognóstico. Agora, o que a gente vai fazer enquanto
poder público, empresa, sociedade de forma geral, para gerar menos lixo. Aí vem as nossas propostas de intervenção. Exemplo, construção de um aterro sanitário na cidade para tratamento adequado do lixo, campanha de conscientização ambiental, parceria concessionária com a concessionária de energia para a coleta seletiva, ou com outras empresas, redes de supermercados. Então, são várias estratégias aí. As propostas precisam possuir metas que são mensuráveis. Exemplo, reduzir 75% da produção de lixo em 10 anos. Lembra lá que eu falei de gestão de logística reversa? Você tem um ciclo PDCA, você vai mensurar essas metas e o objetivo é saber se você cumpriu dentro do prazo, né, claro, essas metas. Se sim, beleza, o que é que a gente pode ainda ampliar essa performance, melhorar essa performance? Se não, o que é que a gente fez de errado? Por que a gente não conseguiu cumprir essa meta? Só que essas propostas precisam ser compatíveis com o recurso orçamentário. Não adianta você dizer que vai construir um super aterro sanitário e tudo mais se a prefeitura da cidade não tem verba e nem a iniciativa privada tem força para fazer isso. Tem que estar inserido dentro de uma estrutura orçamentária, claro, programas, projetos, ainda dentro dessa questão orçamentária. Definir claramente os responsáveis por cada ação. Então, você tem que definir quem são os gestores que vão cuidar da logística reversa, o gestor público, o gestor de uma empresa, se tiver uma área específica para isso. E também ser viável do ponto de vista econômico, social e ambiental, né? A questão do equilíbrio do desenvolvimento sustentável. Aí vem a gestão propriamente dito, que é a execução. Você vai colocar a mão na massa mesmo. Depois que você planejou, você diagnosticou, prognosticou e fez um plano aí para tentar mudar os cenários futuros, aí você vai botar a mão na massa. Quando as propostas são postas em prática, pode-se dizer que saem do campo do planejamento e entram no campo da gestão. Essas duas coisas, planejamento e gestão, são objetos de pesquisa da administração de forma intensa. Os administradores estão sempre discutindo isso. Na verdade, as duas coisas precisam estar interligadas, hoje que a gente chama de planejamento estratégico ou administração estratégica. Não adianta você fazer um planejamento se você não conseguir pôr aquilo na prática. E também não adianta você querer ir colocar logo tudo na prática sem planejar antes. Então, as duas coisas têm que estar casadas. E é um processo contínuo. Você coloca a mão na massa, replaneja, coloca a mão na massa, gere, né? Replaneja, e isso vai sendo um ciclo, que é o famoso ciclo PDCA. Atualmente, no entanto, se fala cada vez mais em gestão e planejamento estratégico e da interdependência de ambos, é o que eu falei ainda há pouco. Então, não adianta ter plano maravilhoso se, quando posto em prática, não são bem executados. Muito menos adianta pôr em prática algo que não foi bem planejado, vocês sabem disso. Então, existem 3 formas básicas de se mensurar a relação entre o planejado e o gerido. A eficiência, que corresponde ao uso racional dos recursos e da realização adequada dos processos. A eficácia, que corresponde ao alcance das metas e objetivos, tá bom? Propostas. Metas são os passos para se alcançar o objetivo. E a efetividade, que corresponde ao impacto negativo ou positivo dos resultados perante a sociedade ou um conjunto de pessoas. Então, eu vou dar um exemplo aqui de um hospital público. Então, você tem a eficiência com o uso do recurso, a eficácia meta e a efetividade e o impacto. Então, o município planeja a construção de um hospital público. Ele coloca ali no orçamento 200 mil. Então, ele pretende utilizar 200 mil para construir esse hospital. Durante a execução, ele utiliza, se ele utilizar 240 mil, significa que ele não foi eficiente. Porque ele não utilizou a quantidade de recursos que ele previu que ele ia utilizar, ele utilizou a mais. E se ele utilizar 150 mil, significa que ele foi eficiente, já que ele utilizou menos recursos? Não. Para a gestão orçamentária, não, tá bom? Para outras vertentes da gestão, pode até ser que usar menos recursos seja bom, mas para a questão de orçamento, de planejamento orçamentário, não. Porque o ideal seria acertar o valor exato do quanto ele ia gastar. Porque se ele coloca aqui desde o início que ele ia gastar 150 mil, o orçamento está na fase de planejamento. Significa que ele ia ter 50 mil livre para ele investir em outra área. Para ele já planejar investir em outra área, que pode ser educação, por exemplo. Aí, também, quando ele orça, ele tem que colocar uma meta física ou temporal. Exemplo, a construção em 2 anos. Se ele construir acima desse período, ele não foi eficaz.
tá bom? Ele não cumpriu essa meta. Ou então não foi totalmente eficaz. Pode-se dizer que quanto mais tempo ele demorar, menos eficaz ele é, tá bom? Não é uma coisa binária, ou é eficaz ou não é. Não, você tem como medir aí qual é o nível de eficácia. E aí a efetividade vai estar relacionada ao impacto. Então, vem as perguntas. Será que era necessário você construir um hospital? Você pode construir um hospital e não ter pessoas, não ter médicos, pessoas capacitadas para atuarem nesse hospital. Então, talvez não seria melhor investir em saneamento? Alguns estudos mostram que para cada R$1 gasto em saneamento, você economiza de R$4 a R$32 em saúde pública. Talvez o município tenha um baixo nível de saneamento. Então, com esses recursos aqui, 200 mil, a gente poderia estar investindo em saneamento. E esses recursos não vêm do nada, as pessoas pagam imposto para que exista o recurso para a construção do hospital. Então, vale a pena as pessoas pagarem esse imposto. Talvez se esse dinheiro ficasse com as pessoas, elas poderiam cuidar da sua própria saúde numa rede privada. Então, percebam, a eficiência ela é mais objetiva, a eficácia também, de certa forma, é fácil de você mensurar. A efetividade é subjetiva, já vai entrar questões aí até inclusive políticas, éticas, porque o que é melhor para um grupo de pessoas pode não ser o melhor para outro grupo, tá bom? Então, tem essa ideia aqui de que a efetividade é mais subjetiva. Outro exemplo, só para consolidar, Copa do Mundo, seleção holandesa de 74. Eu vou voltar lá no tempo, provavelmente aqui vocês não eram nascidos, o público-alvo aí são pessoas que saíram do ensino médio, mas pode ser que tenha alguém aí que tenha visto a seleção holandesa jogar. Se não viram, já ouviram falar do Carrossel holandês, que foi um super time que teve lá em 74, que encantou o mundo. Ele jogava bonito, era eficiente, mas não foi campeão. Então não foi efetivo, não adiantou. Foi eficiente, mas não foi efetivo. A seleção brasileira de 94, lá do Romário e do Bebeto, dizem, né, que não era a melhor seleção de todos os tempos. As seleções brasileiras da década de 80, do Zico, do Sócrates, eram melhores do que a de 94, em termos de jogo bonito. Porém, aquelas seleções de 80 não conseguiram ser campeões mundial. E a seleção de 94, mesmo passando ali nas eliminatórias, quase que o Brasil não vai para a Copa, eles foram campeões. Então, ela não era eficiente, não jogava tão bonito assim, mas foi efetivo porque conseguiu conquistar o objetivo. E a seleção alemã de 2014, né, a Copa no Brasil, 7-1, essa vocês vão lembrar. Então, jogava bonito, era um jogo coletivo, era bonito ver jogar, foi campeão, ou seja, foi eficiente, foi eficaz, mas não foi efetiva para os brasileiros. Pode dizer, para os alemães foi efetivo, excelente eles ganharem, mas para nós brasileiros, será que foi efetivo? Tá vendo como a efetividade ela é subjetiva? Ela não foi efetiva pra gente, né? Ninguém gostou lá dos 7-1. Os argentinos também não foi efetivo porque tiraram a taça deles. Então, as referências aqui, olha, Brasil, que é a própria lei 12.305, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o Duarte, que é um livro que fala de planejamento urbano, e o IBGE aqui, é o gráfico da cidade de Macapá, do crescimento populacional. Então, tchau, tchau!